Meu nome é Daniela Bonacorsi, eu me formei em Direito em 2000 e depois eu me ingressei no mestrado em 2000 mesmo, terminando em 2002. Fiz o doutorado, sou professora universitária há 19 anos, desde a minha formatura, e advogo na área de Direito Penal, sou advogada criminalista e também participo de uma consultoria em compliance. Meu nome é Lucas Giovarenga Gontijo, eu sou professor de Filosofia do Direito e Teoria do Direito e advogado, especialista em terceiro setor e direito público. Meu nome é Marinela Araújo, me formei em 1990. Sou advogada, doutora em Direito, tenho atuado como consultora jurídica junto a órgãos da administração pública e lecionado em programas de pós-graduação e de graduação da área jurídica. Eu me chamo Ricardo Guerra Vasconcelos. A minha formação, eu sou hoje advogado e professor de Direito. Eu iniciei a minha formação como advogado, como estudante de Direito, em 1983. Formei em 1987. Advoguei somente como advogado e algumas vezes como professor até os anos 2000. Depois passei a atuar de forma mais contundente como professor, né, mas atuo ainda em algumas questões como advogado, mas mais no âmbito consultivo hoje. É uma realização, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Advogar numa área específica, né, do direito criminal, ela é diferente de todas as áreas, e você trabalhar justamente solucionando problemas, resolvendo situações, prevenindo riscos, então é uma questão muito boa, assim, gosto muito do que eu faço. O advogado, ele trabalha dentro de uma grande área, que são as áreas jurídicas e administrativas do Estado, e o advogado, ele defende um lado, ele defende a pessoa que, em regra, está sendo acusada de alguma coisa, está sendo processada pelo Estado. O advogado, então, faz a defesa dessa pessoa. Mas o advogado pode também, em nome de um cliente, vir a mover uma ação contra uma outra pessoa. Então, o advogado, ele sempre tem lado, ele é parcial. E a ética da advocacia está ligado a esse comprometimento que o advogado tem de representar uma pessoa dentro de uma lide jurídica ou de representá-la para um contrato, representá-la para uma negociação. O advogado assessora a sociedade civil e comercial nas suas atividades jurídicas ou dentro do âmbito estatal. Ser um profissional do direito é ser alguém que se compromete, em alguma medida, a aplicar a lei a situações concretas, ou a interpretar a lei em situações concretas ou abstratas, né, seguindo um certo padrão de profissionalismo, um certo padrão ético. Ser um advogado é lutar pela justiça. Nesse aspecto, a gente, na verdade, lutar pelo sentido de justiça, dentro de um aspecto ético e partindo-se de um pressuposto, né, de modificação de um contexto social e econômico. A advocacia é imprescindível às liberdades e às garantias. Esse é um ponto principal para o advogado. Desde a escola, né, eu gostei muito da parte de história, de literatura, de português, então eu sabia que a minha escolha ia ser alguma coisa da área de humanas. Até que um dia eu fui assistir um julgamento, meu pai era advogado, e pouco antes eu tinha feito vestibular para psicologia, e aí eu resolvi que eu queria fazer direito, depois que eu vi um julgamento. Então, e tem os jurados, né, a questão toda da defesa oral, então isso me chamou a atenção e desde então eu me apaixonei pelo direito. E então eu decidi por inspiração mesmo.
Porque sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre fui uma pessoa que gostava muito de mediar conflitos, né? Uma pessoa sempre muito voltada para as demandas do outro, né? Para as necessidades do outro na perspectiva do que a gente poderia considerar assim, o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é errado. Direito é ciência social aplicada, né, se a gente for pensar assim. E dentro desse sentido de ciência social aplicada, a minha escolha se deu a partir vamos dizer, desse viés de participação política e social na comunidade. Eu acho que a minha escolha se deu em função disso. Você pode participar de várias formas, mas a busca por uma mudança e implementação de justiça e na luta do dia a dia, somente com a advocacia mesmo. Sem esses direitos, você não consegue conquistar a sua autonomia, o seu modo de vida, o seu pensar. Hoje eu penso um pouco diferente. Assim, isso faz parte de uma estrutura, vamos dizer assim, mais tangível. Mas a partir dessa tangibilidade de direitos, se a gente for pensar assim, a partir do direito à vida, do direito à liberdade, do direito ao pensamento, né? A gente deve se reconectar na vida, e reconectar na vida é pensar também na sua essência. Então a gente só consegue construir liberdade, autonomia, liberdade, autonomia e vida se a gente está conectado na nossa essência. E a nossa essência existe em cada um de nós. Então, para que eu possa pensar em vida, em liberdade, eu tenho que perceber que vida existe em cada um de nós e, portanto, odiar o outro é odiar a nós mesmos. Então, esse é o fator principal. Por que direitos humanos? Porque os direitos humanos me ajudou a me conectar na minha essência. Na verdade, quem escolhe direito é quem tem alguma relação com a racionalidade discursiva, que sabe, que gosta de palavras, gosta de interpretação de texto. Então essas pessoas são hábeis para trabalhar dentro desse tipo de inteligência, porque há muitas formas de inteligência. A inteligência a qual o advogado trabalha é a inteligência discursiva. Então algumas pessoas entram no direito porque elas estão indignadas com alguma situação de justiça, outras pessoas entram no direito porque querem trabalhar com a linguagem, com o poder de convencimento, com o poder de persuasão, né, com a capacidade de sistematização de ideias, com a capacidade de se exercer o contraditório, a ampla defesa. Né? Então, as pessoas que se conectam a essa profissão, em regra, são pessoas que gostam de linguagem e se sentem hábeis, ou pelo menos intuem que são hábeis, para trabalhar com a racionalidade discursiva. Não deveria escolher o direito, né, com um olhar ou com foco nesse perfil, né, das possibilidades de ganhos, né, ou de projeção. Né. O que seria importante, pelo menos foi o que eu usei para investir, né, nesse curso, é qual o compromisso que você tem, né, com a ética, né? Qual a relação que você tem com a ética? Isso deveria pautar a sua escolha. E se ética, né, para você não é algo importante, essa é uma área que você deveria não optar por ela, porque você vai lidar, né, com decisões que envolvem opções, né, assim, de impacto que tem fundamento ético, fundamento, né, de ordem moral e que vão impactar vidas de pessoas o tempo todo. Bom, aí eu acho que no meu pensar, se você não tem coragem ou você não quer mudar ou lutar por uma sociedade mais justa, livre e solidária, essa seria uma opção. Não seria a opção para você. Então, o advogado tem essa característica, coragem e a luta por direitos. Essa é a principal razão do exercício dessa profissão advogado. A advocacia, ela trabalha com muitas frustrações. Então, o fato de sermos julgados por outros humanos, que também são passíveis de muitos mal-entendimentos, né, de limitações, muitas vezes o advogado depara com a injustiça. O advogado também depara
com uma série de problemas jurídicos e uma série de problemas burocráticos. Então, assim, em pouco tempo, um advogado experimenta muito as frustrações do mau funcionamento da máquina pública, das injustiças sociais, que são muitas. Então, não é uma profissão fácil. Quem escolhe trabalhar com o direito, de maneira geral, tem vocação para ir para o enfrentamento, para as frustrações, né? É uma profissão que causa um desgaste emocional muito grande. Eu sou professora universitária também, né? Então eu leciono na parte da manhã e o dia a dia do advogado é o seguinte, né? Você, no meu caso, que é o direito criminal, mas na advocacia de uma forma geral, né? Você atende as pessoas, atende os clientes, vendo as demandas, né? Verifica qual que é a solução do caso dele, né? E justamente a partir daí começa o dia a dia junto ao judiciário mesmo, né? Interpondo ações, fazendo pedidos. Então tem esse dia a dia de ver movimentação processual, de você fazer pesquisa de uma tese que vai ser boa ou não, de participar de audiência com o juiz, com o Ministério Público, isso tanto na Justiça Estadual, na Justiça Federal. Então o dia a dia é tanto de atender pessoas, né? De estudar, de fazer pesquisa, cada caso é diferente, e muitas vezes visitar, né? Conhecer uma empresa, uma pessoa física, para ver a situação real e ver qual que é a saída melhor. No meu cotidiano, eu basicamente, né, participo de cursos, de conferências, de grupos de discussão sobre, né, futuras condutas, modos de operação, de aplicação da própria lei dentro de órgãos públicos e fora dele, né, fora desses órgãos públicos. Eu, como docente, tenho também, né, no meu cotidiano lidado com magistério, como a minha grande referência. Então, basicamente, a minha vida está toda organizada em torno das atividades que são atividades de docência, né? Ensino, pesquisa, extensão, né? Mas o ensino, pesquisa e extensão que se faz em parceria com a administração pública, que se faz em parceria com a sociedade civil. Na minha profissão de advogado, eu a concilio com a minha profissão de professor. Então eu dedico uma parte do meu dia à academia, uma parte do meu dia ao escritório. Então o nosso escritório é um escritório que tem perfil acadêmico, que tem outros professores que trabalham nele e alguns que são só advogados. A minha área de especialização, ela está ligada ao terceiro setor. Eu trabalho com fundações, com ONGs, né, com empresas que desenvolvem algum trabalho social. Foi muito importante a minha participação em algumas atividades governamentais e atividades acompanhando algumas ONGs, militando, né, com causas sociais. A primeira delas é me levantar de manhã cedo e tentar me conectar a essa realidade essencial, né? E depois, no dia a dia, ser multiplicador. A gente só, na verdade, consegue atuar na área se a gente é multiplicador. Por isso é tão importante. Por isso que, além de advogar nessa área, eu gosto de ser professor. Advogar é defender. A gente passa a ser defensor de direitos. O direito mudou muito, né? Hoje em dia, cada vez tem aparecido situações relacionadas, por exemplo, às modernidades que apareceram de 99 para cá, com internet, com era digital, com tecnologia. Então, hoje, muitas atividades do advogado foram substituídas, como essas questões. Antes você tinha de ir no fórum ver uma movimentação processual. Hoje isso tudo é feito mecanicamente. Antes você tinha de ir numa empresa, acompanhar alguma gestão de risco, uma consulta. Hoje a empresa tem um software que faz isso para ela. Então, a inteligência artificial é uma realidade no direito hoje. Muitas questões de fiscalização são feitas a partir daí, que é uma grande novidade, e muitos ramos novos que foram surgindo. Por exemplo, numa das áreas que eu trabalho, que é o compliance, que a gente importou uma ideia americana, ela apareceu no Brasil em 2015. Então, que é uma grande novidade. A gente não pensava há 20 anos atrás trabalhar em riscos de uma forma tão efetiva e veio uma lei trazendo essas obrigações. Então, isso tudo é uma novidade muito grande no direito.
E acredito que nos próximos anos isso também, né? A questão de TI, né? Como eu falei, tecnológica, do ensino à distância, do advogado se atualizar com essas questões, cada vez mais vai mudando. Se todas as pessoas que atuam com o direito têm acompanhado as mudanças tecnológicas da inteligência artificial. Então, já existe um robô da IBM que se chama Watson, e o Watson deve vir a cumprir grande parte das demandas mais simples. Então, hoje existe uma advocacia muito comum, que é uma advocacia de grande escala, por exemplo, com ações de empresas de telefonia, bancárias, que são essas ações mais comuns. E existem escritórios que têm 100, 120 advogados que trabalham nessa demanda desse tipo de ação, que são ações repetitivas. Esse tipo de advocacia ele deve acabar nos próximos tempos devido à interferência da inteligência artificial. E a advocacia deve se manter ainda muito forte e atraente nos escritórios mais sofisticados. Então, parece que os casos mais corriqueiros, acidentes de trânsito, telefonia, protesto indevido, questões bancárias, elas tendem a desaparecer do mercado porque provavelmente computadores vão fazer essas ações. E vai restar para a advocacia as ações mais complicadas, né? Então, é muito possível que os escritórios, aqueles grandes escritórios de advocacia, venham a ser desmantelados. E que os escritórios que nós chamamos, no nosso jargão comum, escritório boutique, que são os escritórios mais sofisticados, com profissionais mais sofisticados, tenham mais espaço no mercado. A tendência é nós nos conectarmos e conhecermos cada vez mais essa abrangência em termos dos direitos que são necessários. Mas o mais importante para o futuro, e acho que isso já vem sendo, vamos dizer assim, talvez um objeto de um olhar, né? É a percepção de que a mudança ela ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. É preciso que você se perceba como pessoa de ação e de um ser humano de direitos para que você realize isso no contexto da sua sociedade ou no contexto do seu entorno. A nossa vocação para a vida está aí, é só, na verdade, construir isso e retirar o que impede a gente de perceber isso claramente. Meu conselho para quem vai começar um curso de Direito agora é que você aproveite o máximo possível todas as oportunidades que a instituição na qual você vai estudar pode efetivamente te oferecer, né? Porque você só vai saber de verdade qual a área, né, dentro do direito que te convoca se você experimentar. Então eu acho que quem começa a estudar o direito hoje, né, deveria ter um olhar aberto às várias possibilidades de atuação. É uma área que vai se destacar aquele que tem maior capacidade de estudo, aquele que tem maior disponibilidade de estudo, né? A seleção vai se dar, sobretudo, pelo acuro, pela dedicação ao aperfeiçoamento, a capacidade de assimilar informações e poder, então, inferir diagnósticos, prognósticos a partir daquilo que estudou e sabe. Então, assim, se você é mais pobre, se você é mais rico, se você é homem, se você é mulher, se você é LGBT, se você não interessa. O interessa é quem você seja. O importante é você ter coragem e perceber que a luta por direitos é uma luta pelo outro, mas não só pelo outro, é sua também. Porque esses direitos, eles são inerentes à condição humana. E em função dessa condição humana, eu luto pelos meus direitos. A garantia e a essência de direitos se dá nessa perspectiva. Por isso que a gente luta tanto por todos sermos iguais, independente das diferenças. Tem que fazer o que gosta, né? Então, quando você dedica, as oportunidades vão aparecendo e vai chegar uma hora que vai dar certo. Então, acredito que isso.